boas obras, dê glória ao Pai Celeste. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com o que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Hoje, meus queridos irmãos, as leituras, Nosso Senhor nos mostra qual testemunho Ele quer que nós demos diante da humanidade. A primeira leitura é muito interessante nós percebermos isso, tirado do livro dos Reis. Mostra Elias, que numa época de seca, e é interessante a gente entender que essa seca que houve no país, ali onde Elias estava, era um anúncio de Deus, era uma prova de que o povo estava afastado do Senhor. Elias mesmo anuncia essa seca nos capítulos anteriores. Justamente porque o povo já não estava adorando a Deus, estava adorando Baal. É logo depois dessa situação toda que Elias, aquela passagem bem famosa, que vai junto com os profetas de Baal, lá no monte, e ali então há aquela disputa sobre qual Deus é verdadeiro e por aí vai. Só que isso aqui é antes, essa seca. A seca é para mostrar como que, de uma maneira bem prática e visível, que sem adorar a Deus, assim como a terra ficará seca, assim também o coração deles estarão secos. E pois bem, nesta situação de incredulidade, de desconfiança diante dos projetos de Deus, é então que Elias parte para Sarepta e lá encontra uma viúva. E ali então, àquela viúva, Elias faz uma súplica, movida, lógico, pela graça de Deus, faz aquela súplica para uma mulher que até então não entendia nada, ou entendia muito pouco a respeito das coisas de Deus. E o resultado dela foi aquilo que o povo de Israel não havia feito: a confiança, a entrega total. A gente só tem um pouquinho de farinha, de azeite. Eu sei, mas confie no Senhor. Faça o que precisa ser feito. E aqui eu ficava imaginando essa cena, não somente aquele momento, mas o depois. Porque era uma viúva de coração bom. E pessoas de bom coração nunca guardam as graças de Deus somente para si. Ela quer compartilhar com os outros. Porque não era somente ela que estava passando necessidade naquele tempo de seca, mas também os vizinhos. De tal forma que aquela casa, durante aquele período de seca,
se tornou um bálsamo para as pessoas que estavam ao redor. Porque não era somente ela e Elias que se alimentavam todos os dias. Os vizinhos também. As pessoas próximas também. Aquela casa, na verdade, se tornou uma casa do pão. Sabe como se chama casa do pão em hebraico? Belém. Uma Belém se tornou aquele lugar. Que coisa bela. Assim, desta maneira, confiando na vontade de Deus, aquela viúva adquiriu graças, não somente para ela, mas para todas as pessoas que estavam ao redor. E todas as pessoas que estavam ao redor se alegravam pela confiança em Deus. Numa época de incredulidade, havia ali um bálsamo, uma alegria, de mesmo diante das adversidades, vale a pena confiar em nosso Senhor. E desta forma, esta viúva foi luz para as pessoas que estavam naquela região de Sarepta. É dessa maneira que o Senhor quer que nós também sejamos luz em meio a este mundo. Por isso, confiemos em nosso Senhor, nos entreguemos a Ele. A confiança nunca nos deixará faltar o que é necessário. É o que nós rezamos no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. De cada dia. Hoje a gente pede pelo pão de hoje, pelas graças necessárias por hoje. E amanhã? Amanhã pediremos para amanhã. O Senhor não quer que a tribulação, que a inquietação seja o sinal, seja a luz, entre aspas, que manifestemos aos homens. Por isso o salmista é muito claro. Veja só que coisa interessante que o salmista diz: se ficardes revoltados, não pequeis por vossa ira, meditai nos vossos leitos e calai o coração. Silêncio. Aquieta o coração. E logo depois, a vontade de Deus se manifestará, e a luz do Senhor resplandecerá em ti e através de ti. Por fim, nós vemos tudo isso na vida de São José de Anchieta, que para essa região do Brasil, como nós dizemos na leitura, foi um verdadeiro apóstolo do Brasil. E por diversas vezes, o povo que nem conhecia a respeito de Deus, pôde ver na vida e nos milagres de São José de Anchieta um caminho para se entregar e confiar a Deus. Existem diversos relatos dos milagres de São José de Anchieta. Vou aqui apenas dizer alguns. Várias pessoas comentaram dele levitar enquanto rezava. Várias pessoas comentavam de quando ele ia nas madrugadas, naquelas capelinhas no meio do mato, fazer as orações por aquele povo, por nós brasileiros. A luz da igreja, né? Na época luz de velas, né? A luz da igreja, as pessoas diziam que a igreja ficava iluminada e se ouvia coros e música. Chegava lá, só estava São José lá dentro, São José de Anchieta. Por diversas vezes ele alertou dos perigos para aquele povo simples, que ia para o rio ou ia para o mar, e ele dizia, não vá. E quando ele falava não vá, eles não iam, porque era tiro e queda, haveria uma tempestade tremenda. Ou outras ocasiões em que cercavam as feras. Imagina, a gente está numa época que não tinha muita civilização. Ele ia, conversava com as feras, com onça e tudo mais, e pedia para que
fossem caçar em outro lugar, não ali. E as feras obedeciam. Até mesmo em coisas simples, e esse milagre é tipicamente brasileiro, isso que eu vou dizer, até é engraçado. Ele nos mostrava a entender sobre a importância, o que verdadeiramente importa na vida. Teve um relato do milagre de São José Anchieta, que havia uma espécie de quermesse. Naquela quermesse havia uma disputa entre duas pessoas por um pato. É meu pato? Não, o pato é meu, e não sei o quê. São José estava vendo daquilo ali e via que as pessoas estavam perdendo o sentido da festa, que era poder ajudar nas coisas de Deus, ajudar no objeto das coisas da evangelização. E estavam ali focados apenas nas prendas. O pato é meu, o pato é meu. E aí então aquelas pessoas que tinham muito carinho e respeito por São José Anchieta foram até ele. Vem agora, quem que é o pato? É meu, é meu. E São José Anchieta foi e chamou uma criança que era muda de nascença. E aí chegou e perguntou à criança. E por milagre a criança soltou a voz e disse: o pato é meu, vou levar para minha mãe e eu cuidarmos. E pronto, foi o pato para a casa da criança e a criança foi cuidar do pato. É um pouco engraçada essa situação, mas revela o cuidado do santo à moda brasileira, né? De uma forma um pouco engraçada, de nos fazer entender o que verdadeiramente importa. Por isso, neste dia em que a viúva de Sarepta fez de sua casa uma verdadeira Belém, se tornou luz do mundo através da confiança que havia em Deus em meio às dificuldades. E veja que ela estava numa indigência, não tinha nada. Também nós, em meio às nossas dificuldades, queremos suplicar ao Senhor a graça de confiarmos nele, assim como esta viúva confiou. De confiarmos nele, assim como São José de Anchieta confiou. Para que a nossa fé se torne uma verdadeira luz para nós e para os outros. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.